A paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra para nós meditar, uma palavra para nos fortalecer, uma palavra para nos alegrar o nosso coração, uma palavra que nos anima, uma palavra para nós fortalecer e não desistir e sabemos que tudo é possível naquele que crê. Nós temos que crer. Eu tenho uma palavra aqui, a palavra de Deus, uma passagem muito linda que se encontra aqui em Gênesis 39, 12, sobre José. José foi um homem muito perseguido, muito injustiçado. José foi um homem perseguido pelos seus próprios irmãos, mas tudo foi com permissão de Deus, né? Que para eles, Deus sabia aonde ia colocar ele. Mas eu não venho aqui muito entrar nesse assunto. Eu venho aqui falar uma coisa que nós temos que olhar. Muitas vezes nós temos que olhar para nossos problemas e saber que tem momento da nossa vida que nós temos que perder para poder na frente nós ter a nossa vitória, né? Há momentos na nossa vida que nós temos que passar por sofrimento, perseguições, que é para nós conquistar um cargo, como no caso de José, que Deus preparou ele como governador. Há momentos na nossa vida que nós passamos. Pode ser você ser preso injustamente, como foi no caso de José. José foi preso por causa de uma mentira, né? José, ele foi preso com a permissão de Deus. Foi preso injustamente. José estava sendo verdade, falando a verdade, e ele foi preso por uma mentira. Esse caos que nós vemos, essa história de José, esse assunto, é sobre muito, acontece muito hoje em dia, as pessoas que vivem se dando bem, vamos falar assim, ou conseguindo um cargo, ou conseguindo até algo materiais sobre mentiras, né? E aqui essa passagem de José, eu estava meditando e a gente fica observando que hoje em dia, aqui nos dias normal que nós vivemos, muitas pessoas estão passando por esse problema. Está sendo injusta, passando perseguições e sendo oprimida pela mentira. Pode ser que ela está sendo oprimida, pode ser que ela está perdendo até um cargo, sendo condenada pela mentira e ela sendo verdadeira. Aqui no caso de José aqui, que a palavra do Senhor nos fala, é que foi Gênesis 39, 12, e ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, deita-te comigo, e ele deixou as suas vestes na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes em sua mão, e fugiram para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhe, dizendo, vê-te, trouxe-nos um varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo, e fugiu e saiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si, até que o seu senhor venha à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim um servo hebreu que nos trouxe para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. Você vê como uma mentira tão grande, né?
que essa mulher levantou com José, né, que José tinha, né, agredido ela, né? Mas há momento na nossa vida que a gente passamos, que a verdade, mesmo a gente estamos dentro da verdade, nós somos perseguidos, nós perdemos às vezes até acusações, ou podemos ser até condenados mesmo a gente falando a verdade. Hoje em dia acontece muito. No mundo circular, dentro das igrejas, acontece esse tipo de coisas. Pessoas que se envolvem com coisas, com atitude, com as palavras de agressiva e termina oprimindo a verdade e a mentira prevalecendo. Isso aconteceu com José. Essa mulher levantou uma mentira contra José, José foi preso no carcereiro e ele sofreu. Eu imagino que você preso injustamente, né, mexe com a mente, né? E nesse momento a gente tem que muito cuidar da nossa mente, né? Pois ela é um dos seus maiores ativos, né? A nossa mente. E nós temos que cuidar da nossa mente, do nosso coração. Não deixamos nosso coração ser cheio, se alimentar de coisas que desagradam a Deus, das coisas negativas, né? Eu estava em algum lugar, eu estava conversando com Deus, eu estava andando, eu estava passando um processo e aí eu estava falando com Deus e Deus me deu essa palavra no meu coração. Há momentos na vida da gente que é melhor a gente perder com a verdade do que ganhar com a mentira, né? Foi nesse caso de José, né? José, ele perdeu com a verdade, né? Que ele foi preso. A mulher de Potifar, ela ganhou com a mentira. Ela saiu como se fosse a verdade. Aonde eu quero chegar aqui é esclarecer para você que mesmo que você está passando por esse momento aí, injustiçada, humilhada, envergonhada, e você sendo verdade tudo o que você está fazendo, não esqueça, se entrega para Jesus. Ele vai te livrar da mão do inimigo. Essas acusações, essas perseguições, e você sempre sendo verdade, você sempre o fazendo certo, e essas acusações sobre a sua vida. Não esqueça, se entrega para Jesus, continua orando, continua lendo a palavra de Deus e continua fazendo certo. A Bíblia fala claramente aqui que a verdade pertence a Deus, a mentira é do nosso adversário. Então, não consegue se iludir, não consegue querer se beneficiar com algo, com os valores, para comprar a sua verdade. Não se vende. Continua firme. Deus falou dentro do meu coração isso que eu estava passando, né? É melhor perder com a verdade do que ganhar com a mentira. Justamente eu perdi esse processo que eu estava passando. Eu perdi, mas dentro do meu coração e eu buscando na palavra de Deus, eu sei que está certo, eu sei que eu estava certo, mas eu perdi. Mas a justiça de Deus, ela prevalece e nada fica oculto para os olhos de Deus. Você vê que nós podemos passar por coisas negativas, coisas querendo oprimir a nós, coisas querendo que defamar a nossa vida, defamar o nosso caráter, e colocar palavras em nossa boca que nós não falamos, as palavras que nos levam a lugar nenhum, as palavras que destrói, umas palavras que
não justifica nada, mas nós temos que ter a confiança em Deus, que nós possamos buscar de verdade o nosso coração e nossa mente seja cheio do Espírito Santo. Que possamos ser verdadeiros, não importa as consequências. O importante é que nós não negamos Cristo, seremos verdadeiros até o fim. Não se venda por valores desta terra, que é passageiro. Seja verdadeiro aonde você passar. Seja sincero, fala a verdade. Que você vê que José, ele sofreu na prisão e Deus exaltou ele. Deus exaltou ele que ele saiu dessa prisão como um governador. Pode ser que você está sendo injustiçada nesse trabalho aí, perseguida por pessoas, às vezes até que tem um cargo acima de você, ou pessoas menos que você no seu trabalho aí, ou nos lugar aqui onde você estiver, né? E você está sendo verdadeira, você está falando a verdade, você está fazendo certo, e você não está entendendo. Deus vai te exaltar nesse lugar onde você está, e você vai ver que a justiça de Deus vai prevalecer no meio dessas pessoas que te condenam. Pode ser que você passou por esse momento como eu, perdeu com a verdade e a mentira ganhou. Mas não esqueça, não desista, vai até o fim, se entrega para Jesus, ora a Jesus, libera o perdão, ora por eles, que Jesus faz a justiça. Porque José, ele teve a oportunidade, depois que ele conseguiu sair, pegou um cargo como um governador, dele se vingar dos seus próprios irmãos, que creio que vocês sabem dessa história, que foi perseguido, foi humilhado, perseguido às vezes por causa de uma túnica, uma simples coisa. Às vezes tem pessoa que briga com pessoa, às vezes pelo um cargo, às vezes pelo estar na direção de alguma coisa. Às vezes a pessoa tem raiva daquela pessoa por causa de uma roupa, por causa de um carro, por causa de uma moto. Mas às vezes isso não faz a diferença. O que faz a diferença é o que está nela, que é a presença do Espírito Santo. Porque aonde ela for, ela vai fazer algo diferente, ela vai ser diferente, ela vai agir diferente. Não possamos querer buscar a vingança sobre o que nós passamos. Eu tenho passado muitas perseguições, eu tenho passado na minha vida muitas coisas de humilhações. Eu fui condenado por palavras duras, me acusaram com certas coisas. Eu não resisti, eu não retruquei. Coloquei meus joelhos no chão, orei e me entreguei a Deus. E Deus fez a justiça. Porque quando nós fazemos o certo, somos verdadeiros, Deus nos honra. Quando nós buscamos a verdade, buscamos a presença de Deus, nos oramos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, nós se consagramos, nós renunciamos o desejo da carne, Deus nos honra. Pode ser que nós passamos por peleja difícil, os problemas, por coisas que nos destrói, por coisas que nos deixa tão triste. Certa vez eu estava em algum lugar, aconteceu 2 vezes comigo esse fato, e eu estava em algum lugar sentado, e eu cheguei e cumprimentei as pessoas que estavam naquele momento, tal. E uma das pessoas me rejeitou, não pegou na minha mão. Eu me senti tão humilhado, me senti tão descontraído. Eu falo de coração da minha pessoa. Eu não tenho problema com ninguém, eu não tenho raiva de ninguém, não tenho ódio de ninguém, não gosto de perseguir ninguém. Eu gosto de fazer o certo. E eu entreguei a Deus e pedi tanto a Deus para me tirar aquela angústia do meu coração, aquela raiva que eu fiquei.
e a gente sofre, né? Porque é uma palavra, uma atitude, né? Muito que machuca, né? A pessoa. Mas eu comecei a orar a Deus, eu comecei a falar com Deus. Deus falou no meu coração, esse tipo de coisa, ela não está machucando você. Ela não está te humilhando, ela não está te oprimindo. Ela está mostrando o caráter que ela é, a pessoa que ela é, como é que ela age. Entrega a mim e eu farei justiça. E eu confiei nessa palavra no meu coração e entreguei ao Senhor. Há momentos que a gente passamos por difíceis, né? E nós temos que entregar a Deus. É como eu falei essa fase, é melhor perder com a verdade do que ganhar com a mentira. Porque a mentira, ela tem um fim. Ela tem o tempo determinado, ela não vai prevalecer. Quem prevalece é a palavra de Deus. Mas nós possamos ser verdadeiro aonde nós passamos. Porque se nós somos verdadeiros, Deus está com nós, Deus nos honra, Deus nos está com nós, Deus habita no nosso coração, no nosso falar, no nosso agir. Eu sempre falo, né, que nós nunca devemos abrir mão do valor da palavra de Deus, do valor cristão. Nós temos sempre que ser verdadeiro, sincero, né? E falar sempre uma mensagem cristocêntrica, uma palavra de Cristo, uma palavra honesta, uma palavra verdadeira, porque Deus nos honra. E eu quero falar aqui que a gente passa por coisas na nossa vida que machuca. Às vezes a gente se sente, né, tão pequeno, a gente se pensa que hoje em dia, levando para o mundo que eu falo, o mundo natural, as pessoas hoje em dia olham muito o que um ser humano tem. Hoje em dia as pessoas valem o que ela tem. Mas Cristo não olha essas coisas. Cristo, ele vê o coração, a atitude, a postura, um caráter, né? Que a própria Bíblia nos fala, né? Que nós temos que ter os frutos do Espírito Santo, né? Porque tem pessoas que ela não tem controle, né, em si. O que vem na mente, ela fala, ela não pensa no que vai acontecer, ela não pensa no que vai destruir aquela pessoa. Ela fala sem pensar. Mas quando nós temos o fruto do Espírito Santo, a palavrinha-chave é o domínio próprio, né? Nós temos que se dominar, nós temos que se guardar, nós temos que pensar antes de falar, nós temos que agir na medida certa. E nós passamos por tão coisa na nossa vida que a gente chega, né, ficar muito abatido. Mas há momentos que quando chegamos em casa e paramos, pegamos a palavra de Deus, começamos a ler, Deus nos alegra, Deus nos conforta. E a palavra de Deus fala para nós não fazer justiça com as nossas próprias mãos, entregar a Ele. Eu estava certa vez conversando com uma pessoa muito importante, né? E eu não sei porque acontece tantas essas coisas comigo, às vezes eu fico perguntando a Deus, às vezes eu me sinto, não sei, eu não tenho nada a oferecer, às vezes eu não sinto porque eu não tenho coisas bem materiais, um belo carro, uma bela casa, ou pode ser um cargo ou um salário. E eu estava conversando com a pessoa, rapaz, eu me senti tão humilhado, cara, eu me senti envergonhado. Tudo bem, a pessoa que veio também, as duas pessoas, elas foram erradas. Eu não faço isso, né? Graças a Deus, eu agradeço a Deus tanto por eu ser a forma de agir, a forma de falar, a forma de ser uma pessoa educada, a pessoa de se expressar na hora certa.
E eu estava conversando com essa pessoa, e chegou duas pessoas e entrou na conversa. E a pessoa que estava comigo virou as costas e deixou eu falando sozinho. E eu me senti um nada, né? Eu creio que, será, poderia pegar no meu ombro, mas já continua. Mas tudo bem, as duas pessoas foram erradas. Como é que você está conversando com duas pessoas, tá conversando, aí você chega, não pede licença, já entra na conversa, já entra no seu assunto que você queria falar e não pede licença. Mas tudo bem, né? A gente é coisa que já se passou, né? Mas mexe muito com a gente. Você fica quebrado, você fica desanimado, você se sente que você não é um nada. Você tratar uma pessoa dessa forma. Eu me senti um nada, cara. E nesse momento eu fiquei assim, né? O ambiente que eu tava tinha outras pessoas, eu fiquei olhando para ver se alguém tinha visto aquela atitude, né? Mas mexe muito com a gente, eu fiquei abatido, né? Mas não assim de querer mudar a minha visão, mudar o meu pensamento, porque tem pessoa que passa por uns problemas dessa, assim, ela quer buscar logo a vingança, ela quer ser uma pessoa mal educada, ela quer tratar as pessoas, às vezes, que não tem nada a ver com o problema da mesma forma que trata você, e as coisas não é assim. Eu cheguei em casa arrasado, né? Eu vim tão desanimado que eu não pensava nada. A vontade mesmo era, às vezes, era de chorar, né? Só de chorar e não falar nada. Mas o nosso consolo e a nossa alegria é em Deus, né? Que Ele é Deus de justiça. Não que eu estou querendo que essa pessoa sofra, que essa pessoa passa pelo mesmo dor que eu passei, mas que nós entregamos a Deus, né? Porque Deus ele vai fazer justiça, né? Ele vai fazer a justiça no conforme a vontade dele, né? E a gente buscamos não desanimar. Às vezes eu penso que, não sei, que a gente possamos olhar o mundo diferente, enxergar as coisas diferentes, dar valor ao ser humano. Porque hoje em dia nós vivemos num mundo que as pessoas dão mais valor às pessoas que têm um pouco de condições, que têm um pouco de um belo carro, uma bela casa, e você vê a forma que as pessoas tratam essas pessoas assim. E Cristo não fez isso. Cristo, ele não tratou todo mundo igual. Cristo, ele andou no meio de todo mundo. E ele até nos ensinou lá em Mateus, né? Ele enviou os discípulos naquela missão, né? E para ser prudente como a serpente e simples como a pomba, né? E então nós pegamos essa passagem que nós temos que ter o exemplo da serpente, né? Mas nós possamos a serpente, a esperteza, a cautela, a sabedoria, né? Então é isso que nós temos que ter o exemplo da serpente, que e o simples, a simplicidade da pomba. Você vê a pomba, ela não tem maldade. Você vê que ela senta em todo lugar, às vezes ela se alimenta em todo lugar. Eu já vi carro passar por cima de pomba, né? Você vê que ela não tem tanta maldade, né? Mas aqui, o foco aqui da mensagem que falar para vocês é que as perseguições vão existir, as perseguições sempre existem, as palavras, é porque não que você é uma pessoa melhor do que ninguém, não que você tem algo diferente, mas sim, sim, claro, você tem algo diferente, que é a presença do Espírito Santo, que habita em nós, né? É por isso que incomoda as trevas, é por isso que incomoda a mentira, mas não possamos desistir das perseguições, né?
Aqui, né, nesse exemplo que eu dei aqui da serpente, né, e a pomba, geralmente a pomba está ligada ao Espírito Santo, né, e a serpente o diabo. Mas nesse sentido aqui, que o versículo que Jesus falou, ele quis falar aqui nas características, né, na sabedoria, na forma de agir, nas atitudes, né. É isso a explicação que esse versículo quis falar, porque muitas pessoas confundem. Então nós passamos por coisas em nossas vidas que nos desanima e às vezes nós passamos por coisa que destrói, né, a nossa mente. Mas não possamos esquecer né, de ser verdadeiro, esquecer de buscar a verdade, buscar a presença de Cristo em nós, onde nós passamos, possamos dar um bom testemunho, que as pessoas possam ver em nós umas pessoas cristãs, umas pessoas, um servo de Deus, umas pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Que todos nós passamos por aflições, passamos por dor, né? Mas não esquecemos. Há momento na nossa vida é melhor perder com a verdade do que ganhar com a mentira. Como você vê hoje em dia, muitas pessoas têm um cargo, não importa, um cargo, qualquer coisa, em qualquer lugar. Às vezes ela está lá não por objetivo, ela fez por merecer, mas sim ela puxou o tapete de alguém, assim ela mentiu para o superior dela, para ela estar lá. E hoje em dia acontece muito, tem pessoas muito mal nesse mundo, né? Para estar na frente de algum lugar, para conquistar algum cargo, ela começa a mentir, ela começa a desvalorizar aquela pessoa, começa a diminuir aquela pessoa, e às vezes não é tudo isso. Hoje em dia tem muitas pessoas também que às vezes estão lá na direção ou na frente de alguma coisa. Tem uma pessoa mais simples, às vezes tem uma ideia de melhorar aquilo, a pessoa ela não faz, ela não ouve, ela não pega a visão dela, ela não quer deixar a pessoa dar a dica dela para melhorar, porque ela tem medo de perder aquilo. E as coisas de Deus não é assim. As coisas de Deus nós temos que fazer sim para o melhor, para facilitar, para nós, facilitar para quem vive na igreja, facilitar no seu trabalho, facilitar lá no ônibus ou no trabalho que você faça. Que muito hoje em dia as coisas não estão muito mais dentro da verdade. Hoje em dia a maioria das coisas tem mentira por trás, tem para crescimento no trabalho, para uma vaga de trabalho, tem que mentir. Mas isso tem um tempo determinado. Pode ser que você está nesse trabalho, pode ser que você está nesse cargo aí, onde lhe colocaram, você puxou o tapete de alguém, você mentiu para alguém. Certa vez eu estava no lugar, uma pessoa me falou algo, eu fiquei tão desanimado. Ela não falou comigo, mas mesmo assim eu me senti magoado, porque a Bíblia fala que nós temos que fazer discípulo, né? A pessoa falou que ela ia sair lá da igreja e ela ia fazer a caveira da pessoa. Ela não ia deixar aquela pessoa chegar a um cargo de pastor. E quando ele saísse, ele ia fazer a caveira da pessoa, ia deixar a pessoa, ia falar mal da pessoa. Eu fiquei então pensativo, né? A pessoa falar uma coisa dessa, uma pessoa que tem um cargo, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, ela falar essas coisas. Assim eu fiquei triste, né? E fiquei tão pensativo, porque a Bíblia nos ensina assim, né? A nos vingar de alguém. Eu não sei o que foi que aconteceu para a pessoa falar dessa forma, mas eu fico aqui refletindo e eu creio que você aí possa tirar suas conclusões.
Pode ser que a pessoa falou mal dela, fez algo de errado, mas não precisava tanto assim, né? Nós somos cristãos, nós somos servos de Deus. Nós servos o mesmo Pai, que é Cristo, nós andamos no mesmo caminho. Nós lemos a mesma palavra, que é a palavra de Deus. Nós buscamos o mesmo Deus. Nós buscamos a nossa salvação. Nós precisamos estar junto no paraíso. E uma pessoa fala uma coisa dessa, eu fiquei desanimado, fico muito triste. Eu me senti como se fosse eu. Eu me senti como se fosse eu, a pessoa estava falando. E ela não falou o nome de ninguém, porque tinha várias pessoas no ambiente, né? Ela não falou, mas eu me senti como fosse para mim. Fiquei muito machucado, né? Porque uma pessoa, você não pode falar uma coisa dessa. Se você tem algo com a pessoa assim, ou a pessoa deformou a sua vida, ou a pessoa falou algo da sua família, chama do particular, chama lá, não sei. Tem coisa que você fala uma, duas, três vezes, a pessoa não muda, sei lá, tem hora que você tem que dar uma ajustada e falar mesmo ao público, né? Ô, você muda aí esse caráter aí, não é assim, tal. Então eu fiquei tão triste e porque por causa que a pessoa se expressou desse jeito. Eu acho ela foi muito infeliz ela ter falado, ela deixou a ira entrar no coração dela e ela se expressou. Mas há momento na vida que um dia ela possa se arrepender e lembrar do que ela falou e pedir perdão a Deus, né? E isso mais o importante é pedir perdão a Deus. Ela foi muito infeliz, ela falou isso, né? Que ia, né, sei lá, como o pessoal fala, manchar a imagem da pessoa, que ela não ia chegar ao cargo de pastor, ela poderia chegar até um presbítero e ia fazer a caveira dela. Eu fiquei clamando o nome do Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Mas nós, essas coisas nós temos que olhar para Cristo e pela palavra de Deus. Nós passamos as coisas, né, muito doída, as palavras, e eu fiquei tão ferido, rapaz. Eu fiquei assim, pensativo, e, né, como poderia uma pessoa se expressar, falar desse jeito? Mas aqui tem coisa na nossa vida que a gente podemos usar o silêncio, né? Porque às vezes o silêncio já é uma forma de uma resposta, né? Eu sei que muitas vezes o silêncio não é bom. Há momentos na vida que a gente tem que usar as ferramentas, né? A ferramenta é você falar, falar a verdade, ser verdadeiro, falar, ô, calma, essa forma aí que você está falando não vai te levar a lugar nenhum. Certa vez eu conheci uma pessoa, né? Foi duas pessoas, né? Ela gostava muito de postar umas mensagens nas redes sociais de indireta. Ela postava indireta, eu ficava, não sei, eu não me sentia bem. Pode ser que as pessoas gostam, tem muita pessoa que tem a mentalidade muito pequena, né? Esse tipo de coisa destrói ela mesma, né? Mostra o caráter que ela é. Eu coloquei uma fase, né, nas redes sociais falando. A pessoa que fica falando essas indiretas, ela não está prejudicando a pessoa que ela está enviando aquela indireta. Ela está prejudicando ela mesma. Ela está falando o tipo de caráter que ela é, a forma que ela age. Então, se você quer falar algo com a pessoa, que a pessoa está te machucando, está te oprimindo, chama, seja verdadeiro. A melhor coisa é você chamar outra pessoa, uma pessoa mais próxima dela, do que você vai falar, né? Chama duas pessoas, uma pessoa próxima a você e outra pessoa próxima dela. Fala, ó, você está agindo assim, você está fazendo assim, eu não gosto, né? Então, porque quando nós fazemos esse tipo de coisa, essa forma de agir, Deus nos agrada. Se nós ficar jogando indiretinha, mancha a nossa vida, mancha nosso caráter, mancha a nossa postura, porque é algo que destrói. Eu sempre falo que hoje em dia tem muitas pessoas que precisam ser tratadas. Tem pessoas que é como se fosse um peixe.
que saiu lá do rio ou do mar, elas precisam se limpar aquelas escamas dela. Ela precisa ser orientada, ela precisa abrir a mente dela, para ela acordar, dar um chacoalho na vida dela aí, né, para ela acordar, para ela saber falar, para ela saber respeitar as pessoas, ela saber ouvir as pessoas. É muito bom você ouvir. Porque às vezes tem pessoa que age de uma forma, ela pensa que está certa. Ela pensa que aquilo, tudo que ela está falando, ela está certa. E não é assim. Você pegar umas pessoas que tá com escama, né? Eu estou falando aqui, mas é base dentro da Bíblia. Saulo era assim. Quando ele se converteu, saiu escamas nos olhos dele, porque ele enxergava só maldade, enxergava só perseguição. Ele não tinha a mente de Cristo. Ele não enxergava os exemplos de Cristo. Ele só enxergava a perseguição, a maldade, matar os cristãos. E ele se converteu. Tem pessoa que tá dentro da igreja há anos, mas nunca acordou. Ela está com escama nos olhos, ela precisa ser tratada. Quando nós pegamos uma pessoa que, como posso falar, está falando algo negativo, coisas que desagrada a Deus, nós possamos ter a paciência com ela, para ela poder pensar, ela poder refletir, que ela tem que ser tratada. Ela precisa mudar a direção da mente dela, ela precisa arrancar esse mal que está na mente, no coração dela, e ela ser cheia do Espírito Santo. Ela ser cheia da palavra de Deus. Esse tipo de pessoa, assim, que persegue ou ganha, como a mulher de Potifar, ela precisa ser limpa com a palavra de Deus. Ela precisa ouvir a verdade, ela precisa ser tratada, ela precisa tirar as escamas dos olhos e ela precisa andar no caminho de Deus. Tem pessoas que precisam dessa limpeza, porque tem pessoas que é mal, tem pessoas que só desejam mal, tem pessoas que só pensam mal, tem pessoas que ninguém presta, só ela é certa. Quando nós pegamos essas pessoas, elas precisam ser tratadas. Certa vez eu estava em algum lugar, aconteceu comigo, né? Eu estava começando, eu era novo convertido, né? Eu estava na igreja, né? Aí uma pessoa com cargo, né? Ela me tratou mal com a palavra. Né? Quando você às vezes nós vem do mundo, nós costumamos às vezes falar as coisas do mundo, né? Quando nós batizamos, nós somos uma nova criatura. Eu estava indo para a igreja, só que eu não estava. Às vezes eu falava alguma palavra do mundo, né? Uma palavra que a Bíblia fala que o nosso falar seja sim, sim, não, não. E aí eu falei uma gira, né? E aí, Pai Senhor, o irmão, ele tinha um cargo na igreja, era uma pessoa que muitas pessoas gostavam dele, era uma pessoa que tinha né, conhecimento, ele pregava também e tal. Ele não me respondeu. Aí ele continuou lá no espelho. Aí eu fui no banheiro, voltei e lavei minha mão. Aí quando eu estava secando minha mão, ele bateu no meu ombro e me corrigiu. Uma forma. E aí não, é pai do. Não, não é aí não, é pai do Senhor. Rapaz, eu subi uma ira no meu coração, eu fiquei tão oprimido, porque era uma pessoa que sentava no altar, uma pessoa que era líder. Me subiu uma ira tão grande no meu coração. Eu não respondi ele, porque rápido, quando ele me falou, ele já saiu. Mas aquela ira subiu no meu coração, eu não me concentrei no culto, quebrei uma caneta e assim, apertando a caneta o culto todo e quando eu terminar o culto, eu vou falar com ele. Eu vou esperar ele lá fora, eu vou falar com ele, vou perguntar
a melhor coisa a gente é buscar a verdade. Pode ser, né? Claro, aqui ele tem os méritos dele, né? Pode ser que alguém tinha falado mal de mim para ele e ele ter se expressado daquele jeito. E eu pensei assim, eu acho que alguém falou mal para ele, de mim para ele, né? E ele tá entendendo errado. Eu nem conversava com ele. Aí eu quebrei a caneta e eu fiquei de frente com ele. Quebrei a caneta, aí a mulher dele sentou assim do meu lado, ele estava grávida, e eu quebrei essa caneta, 3 pedaços de raiva. Não assisti o culto, me transformei. Aí, mas a gente é um novo convertido, mas a gente já vinha lendo a palavra de Deus, a gente já estava firme com Deus, né? E Deus tocou no meu coração. Não, hoje não. Hoje você não fala com ele. Se você falar com ele, você vai sair por errado. Você vai conversar com ele, a mulher dele está do lado dele, perde o bebê, e aí quem vai sair por errado? Você. Eu fui para casa. Para casa, rapidamente eu falei com Deus, né? Mas eu coloquei no meu coração que eu ia perguntar qual era o motivo dele me ter tratado daquele jeito. A forma de falar comigo daquele jeito. Aí passou uns 15 dias, né, encontrei com ele na parte da manhã. Aí ele veio me saudar e ele já estava alegre, né? Já estava, Pai do Senhor, tal. Aí eu falei, irmão, eu queria falar com você aqui no particular, tal. Aí ele falou, pode ser aqui? Eu falei, pode. Aí eu contei o caso. Ele, não foi eu, não foi eu. Aí ele jogou para outra pessoa, tal. Não, não, não. Eu falei, não, não, não. É você. Eu falei o nome dele, é você. Você me tratou desse jeito assim, eu não gostei. Não sei o que está acontecendo, se alguém falou alguma coisa que eu falei de você, da sua vida. Eu não converso com você, não tenho um diálogo com você. E eu queria saber, né, o que está acontecendo. E eu nunca lhe tratei mal, nunca falei mal da sua vida. E ele jogou para outra pessoa de novo. Eu falei, não, não, foi você. Falei para ele. Porque quando nós vamos falar algo com a pessoa, nós temos que ter a certeza. Aí eu falei para ele. Falei, irmão, é justamente que eu nunca te tratei mal, sempre respeitei você, sua pessoa. Eu sou um novo convertido, você tem um cargo aí já na igreja, é líder, sei o que e tal. E você não pode se expressar assim. Eu sei que a forma que eu falei foi errada. Por que você não me chamou a atenção? Eu falei assim, ô irmão Mariano, não me leva a mal não. Começa a mudar essa expressão aí de falar. Fala Pai do Senhor, né? Você tinha me, Você tinha me ganhado. Mas a forma que você me tratou, você quase perde um amigo ou um irmão. Aí ele, quando nós falamos a verdade ela dói, né? A verdade ela machuca, ela fere. A verdade, às vezes, a maioria das pessoas chora, nega, 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 né? E no caso, e pode ser que fala que não falou, mas pode ser que com o tempo ou anos ela se reconhece. Mas ela ficou, pediu perdão tal, e falou que não queria me machucar. Pediu perdão tal. Não, fique em paz. Esse fato também, aqui dentro da palavra de Deus, né? Nós temos um exemplo muito interessante, foi Davi, né? O que Davi ele fez aqui com Batseba, né? É, ele, né? Davi preparou, né, viu a linda mulher, tal, assim, e ele se deitou com a mulher, e ele depois armou uma armadilha lá para Urias, né, para tirar a própria vida dele. E ele pensou que isso ia ficar, sei lá, escondido, ninguém ia saber, né? Que essas armadilhas que ele fez, que ele seria vencedor, né, com a mentira. Ele mentiu que não tinha um caos, não teve com a mulher de Urias,
que ela tivesse grávida de Urias, mas Deus, ele vê tudo, né? Ele sabe de tudo. Ele queria sair o certo usando uma mentira. É como eu sempre estou falando essa frase que Deus colocou no meu coração. Há momento na vida da gente que é melhor perder com a verdade do que ganhar com a mentira. Foi no caso que Davi, ele achou que Deus não estava vendo, né? Ele armou a armadilha, Urias morreu, aí ele pegou Batseba, teve um menino e tal, e morreu. E ele pensou que Deus não estava vendo. Foi onde que Deus usou um servo de Deus, né? E foi lá com aquela toda sabedoria e contou aquela parábola para ele lá, para confortar o coração dele, que era um homem valente, um homem de lutador de guerra, né? E Deus deu essa estratégia para Natan. Quando ele terminou de falar, Davi caiu no chão, como se fosse que a sua coroa caísse no chão, e ele se rendeu, se arrependeu. Então, tem coisas, passagem na Bíblia, né, que muitas pessoas, né, perderam as batalhas sendo justificado, mas Deus exaltou, né? Mas Deus exaltou. No caso de Davi, aqui, né, que fala mais que é em Samuel, segundo Samuel 11, e fala que Davi, ele era um homem mau, né? Fez esse tipo de mentira para tirar a verdade da história, e ele pagou um preço muito alto, né? Ele sofreu muito, porque Deus falou para ele que a espada ia ficar dentro da casa dele, né? Você vê a história, Davi passou muito sofrimento, né? Filho contra ele, outras atitudes que desagradam a Deus, que mexeu com ele, mas o importante é que ele se arrependeu, né? Isso é o mais importante, que ele deixou a palavra de Deus entrar no coração dele. E ele se arrependeu de coração, né? Que às vezes nós passamos por coisas na nossa vida, mas nós temos que não desistir. Nós possamos ser verdadeiro e buscar não desistir e ir até o fim, né? Porque a palavra de Deus, só ela tem o poder de transformar, de limpar um ser humano. Porque as pessoas hoje em dia, elas querem viver da mentira, elas querem viver das coisas que desagradam a Deus, ela quer conquistar coisas materiais usando a mentira, ela quer usar um cargo usando a mentira e desagrada a Deus, né? Então nós temos que ser firme e obediente dentro da palavra de Deus, né? E não possamos ser sincero e verdadeiro, porque muitos buscam as coisas mais fáceis, as coisas que se encha, as coisas que encha seu coração de poder, se encha sua mente do mal, só tem pensamento para fazer o mal, só tem pensamento para destruir. Tem pessoas que ela é cheia só de coisas negativas, né? Só coisa para destruição, só de coisas que desagradam a Deus. Mas pode ser que você está passando por um momento disso, pode ser que você é uma pessoa dessa que tem muita maldade
no coração, que você sempre está fazendo mal para as pessoas, que você está querendo puxar o tapete aí do seu irmão. Pode ser que seu irmão é uma pessoa mais usada de Deus com você, porque ela busca mais, porque ela se consagra mais, ou porque ela lê mais a palavra de Deus. E você está aí querendo puxar o tapete dela só por causa disso. Você anda deformando a vida dela, você anda falando que ela é aquilo, que é aquilo, e a pessoa não é. O que acontece? Esse tipo de coisa, as pessoas vai falando, falando, termina muitas pessoas acreditando. Eu vou contar algo que aconteceu com uma pessoa falava tanto da pessoa, que a pessoa era ruim, que a pessoa é ruim. Aí eu falei, meu Deus, essa pessoa é tão ruim assim, e a pessoa era ruim, e aquela pessoa era sempre na dela, ela tinha aquela mesma postura, aquele mesmo caráter, a forma de falar, a forma de andar, o jeito dela era sempre aquele. E eu falei, Deus, eu queria saber porque tantas pessoas condenam aquela pessoa, falam tanto daquela pessoa que ela é ruim. Vou me aproximar dela, vou começar a saber porque será que essa pessoa é tão ruim assim? E eu comecei, né, né, um bom dia, dar um jeitinho aqui, uma encostadinha aqui, perguntando aqui, né? Você tem que ter uma estratégia para você conversar com alguém, para você saber, você tem que usar né, uma forma para a pessoa não pensar que você está querendo tirar algo ou saber algo da vida dela. Aí eu percebi que quando ela me falou, ela comecei a conversar com ela, ela falou que era uma pessoa cristã, tudo bem, ela era de outro ministério, mas a palavra de Deus é um só, ela era uma pessoa diferente e ela era perseguida lá no ambiente onde a gente estava, né, que tinha várias pessoas, e ela era uma pessoa diferente, as pessoas falavam muito dela, e eu comecei a me aproximar dela. E eu vi que ela era uma pessoa do bem, eu vi que ela era uma pessoa que ela tinha algo diferente nela. E eu perguntei, você é um servo de Deus? Ela falou assim, sou da tal assim. Da... Eu sirvo, sou de outro ministério, meu ministério é esse, tal. Eu falei, não, fica tranquilo, a Bíblia é uma só. Aí comecei com ele começou a me falar um pouco de um testemunho, começou a me falar um pouco da vida dele, da esposa, dos filhos e tal. E eu vi que, por causa que ele era tão perseguido, não era porque ele era uma pessoa mal. Ele não tinha nada de oferecer, assim, em termos de coisas materiais, um belo cargo. O salário dele era um salário razoável, né? Todo trabalhador hoje em dia ganha. Aí ele comecei a me aproximar dele, e eu vi que ele era uma pessoa sincera, e as pessoas tinham tanta raiva dele por causa que era a presença do Espírito Santo que habitava nele, né? E ele fazia diferença, né? A forma dele falar, a forma dele agir, não era uma pessoa brincalhona, ele tinha uma boa postura, dava um bom testemunho, e muitas pessoas tinham raiva, incomodava isso. Porque a presença do Espírito Santo em nós, ela incomoda as trevas. Porque a luz, ela incomoda as trevas, né? Porque a luz, ela clareia, ela traz luz, ela traz felicidade. A luz, ela mostra onde está toda a sujeira, né? As trevas não, as trevas, ela encobre a sujeira. As trevas vêm animais, né? Para ficar se escondendo. Aí você vê que a luz, tem pessoas, até coisas ruins, coisas negativas, que ela se aproxima da luz só para tirar as coisas boas, né? Há momentos na vida da nossa caminhada que nós temos que ter sabedoria para lidar com esse tipo de pessoas que são trevas, pessoas que não têm conhecimento de Deus. Há momentos que nós não possamos bater de frente, desconcordar, às vezes usamos o silêncio, deixamos ela à vontade, ela está falando aquilo e usamos silêncio. Mas há momentos que nós temos que falar, opa, calma, é errado, essa atitude é errada. Certa vez eu peguei uma pessoa, ela queria me oprimir, né?
Eu falei para ela, eu ouvi e tal, aí eu fui e falei para ela, opa, não, isso não faz sentido. Isso não tem base dentro da Bíblia. Nós não podemos agir assim. Isso aí desagrada a Deus, essas atitudes. Aí a pessoa queria, tipo, né, dar um jeitinho para cá. Não, essa é uma visão sua. A minha não. Eu não, eu não aceito esse tipo de coisa. Esse é seu jeito. Esse é o que você acha. Isso é o que você vê. Eu não. Eu desconcordo de você. Eu não gosto desse tipo de coisa. Ela ficou quieta, em silêncio, né? Não falou nada, ela ficou assim, né? Pela aparência do rosto, né? Assim, eu acho que ela não gostou, né? De eu desconcordar dela. Mas com o tempo passou, né? Ela viu que eu estava certo. Ela chegou e falou, não, você estava certo. Eu estava errado, a forma que eu estava falando estava errada. Então, há momentos que nós temos que usar o silêncio, mas temos momentos que nós temos que falar, né? Momentos na vida que nós temos que falar e ser, falar as coisas na forma que está dentro da palavra de Deus, que seja verdade. E nunca podemos desistir de nós mesmos. Eu passei por um momento na minha vida que eu queria desistir de mim. Eu achava que tudo, o problema era eu. Com tanta perseguição, com tantas palavras, com tantas acusações. Eu estava chegando à conclusão que eu que era o errado. Eu acho que é eu que sou errado mesmo. Essas pessoas, tá todo mundo certo aí, falando de mim, eu sou assim mesmo, eu acho que eu sou assim mesmo. Eu nunca fui uma pessoa de, sabe, de querer entrar na frente de ninguém, de me exaltar, de que, sabe, esse tipo de pessoa que fica falando na frente do outro, corta o outro, não pede nem licença. Esse tipo de pessoa, eu, sei lá, como eu falei anterior, uma pessoa que entrou na conversa comigo e me deixou falando só. Eu pensei, eu estava chegando à conclusão, tá, as pessoas estão certas mesmo, eu que sou né, um ninguém mesmo. Mas a palavra de Deus nos consola, nos conforta, né? Porque isto nos capacita, isso nos abençoa, isso nos ensina a buscar mais, isso nos ensina a ler mais a palavra de Deus, isso nos ensina a aproximar mais de Deus. Isto que quanto mais nós ficamos próximo de Deus, mais perseguidos somos. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais perseguidos são. Quanto mais nós falamos a verdade, mais perseguidos são. Porque tem que pessoa aí que faz um monte de coisa de errado e ninguém persegue. Nós temos que estar atento nesse momento que nós estamos passando nesse mundo. Há momentos que muitas coisas estão abrindo as portas, né? A facilidade para as pessoas desistir, para as pessoas sair da presença de Deus, para as pessoas colocar na sua mente que ela é aquilo mesmo, que ela é um nada, que ela é uma pessoa sem futuro, que ela é uma pessoa que não vai conseguir nada na vida. Hoje em dia as pessoas colocam as coisas na mente das pessoas e enchem a mente da pessoa, que tem pessoa que acredita, tem pessoas que se enchem de tanto mal. Ela se enche de tanto mal que tudo que ela fala é pro mal. Tudo que ela vê na frente dela é mal. Elas começam a enxergar só as coisas que desagradam a Deus. Ela começa a buscar mais só as coisas materiais. Elas começam a ter contenda, colocar um contra o outro. Você não pode ter uma amizade, você não pode ter uma relação, a pessoa não pode ver uma família perfeita, ela não pode ver uma família unida, um casal que tem um bom diálogo, um casal que se dá bem, um casal que às vezes
Pode ser que não tenha uma boa estrutura, uma bela casa, um belo carro, mas tem aquela convivência de felicidade. E tem pessoa que ela trauma, tem pessoa que busca as coisas negativas para destruir aquilo. Tem pessoas que ela não é feliz, ela quer ver o outro infeliz. Ela quer destruir aquele casamento, ela quer destruir aquela amizade, ela quer destruir a amizade de mãe e filha, de pai e filho, ou pode ser de dois amigos ou duas amigas, no ambiente de tanta maldade no coração, porque ela está cheia daquilo. Ela precisa ser tratada, ela precisa ser limpa pela palavra de Deus. A palavra de Deus nós falamos, ou nós ensinamos, ou nós pregamos, esse poder que nós falamos chega só até aqui no ouvido. Quem tem o poder de levar até no coração e na mente é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem esse poder de transformar um coração duro, de transformar um coração que tem maldade, de limpar aquele coração. Há momentos que nós temos que não desistir de nós mesmos, que nós possamos ser verdadeiros aonde for. Pode ser que você está passando por um momento aí, eu não sei, pode ser que você está sendo tão perseguido aonde você está, no hospital, uma enfermeira, porque você faz o certo, você gosta das coisas certas, você atende bem as pessoas aí. Ou um médico atende bem o cliente, é educado, e você é perseguido só porque você é uma pessoa educada. Não desista. Seja você mesmo, tenha a mente de Cristo, seja verdadeiro. Faz o certo. Seja bondoso, seja educado, trata todo mundo bem. Aí você é perseguido aí nesse hospital, aí onde você está trabalhando, uma enfermeira, por causa que você faz o certo, por causa que você faz diferente. Não desista não, faça isso, porque Deus está contigo. É melhor nós perder com a verdade do que ganhar com a mentira. A mentira, o dono dela é o nosso adversário. Ele não quer ver nós felizes, ele não quer ver nós fazendo certo, ele quer ver nós fazendo tudo que desagrada a Deus. Então, essa palavra que eu quero aqui terminar, que não desista, né, dessa caminhada, seja verdadeiro e sempre lembra dessa fase. É melhor perder com a verdade do que ganhar com a mentira. A mentira, ela não vai longe, ela tem o seu fim. Pega o exemplo de Jó. Deus determinou para Jó. Toca em tudo nele. Tira tudo. O nosso adversário, ele é ilimitado. Então, não desista de ser verdadeiro. Busca a verdade. Há momentos de lágrimas, de dor, de rejeição, de isolamento, de você ficar sozinha no ambiente aí, nesse hospital, ninguém dá atenção para você, e você se sentir sozinha, ninguém querer falar com você, ninguém te dá uma atenção. Ou pode ser aí até sei lá, na escola, uma professora, uma diretora aí, uma faxineira, por causa que você está fazendo esse serviço aí, fazendo certinho, você está dando aula aí certinho para as pessoas, você está aí fazendo certo nessa escola, você está ensinando para os alunos aí o certo, né? E você está sendo perseguido aí. Não desista, faça o certo. Pode até aí, nesse ambiente aí onde você está convivendo, na hora que você vai almoçar, ninguém ia sentar com você. E todo mundo ficar aqui, né, sabe? Zombando de você. Não desista. Eu tenho certeza que Cristo está ao seu lado.
Não desista. Vá em frente. Não desista. Porque Ele vai te honrar. Porque pode ser que muitas pessoas conseguem, sei lá, até ser um rei usando a mentira. Mas desagrada a Deus. Pode ser que você é um grande pregador, usando as palavras de Deus, pregando a palavra de Deus, usando mentira. Pode ser que você vai usar, curar pessoas. Aí naquele dia lá, no juízo final, Jesus olhar para você e falar, patai de mim que eu não te conheço. Do que adiantou? Ganhou um cargo, pregou em vários lugares, usando a mentira, e Jesus chegou e falou, apartai de mim que eu não te conheço. Então, não desista de você mesmo. Não desista aonde você quer chegar, o que você é. Deixa o Espírito Santo de Deus habitar no seu coração. A Bíblia fala que que o coração tem que ser cheio, né? Se encha do Espírito Santo para que ele possa te usar. Faça o certo. Sempre tem alguém que está vendo. E esse alguém é Jesus. Ele sempre te apoia. Ele sempre está contigo. Não desista. Vá em frente. Conhecerei a verdade e a verdade libertará. Fale a verdade. Esteja com a verdade. Anda com a verdade. Viva com a verdade. Eu creio que essa mensagem, pode ser que você está passando por isso. Essas palavras que eu falei, a passagem de José, de Davi, pode ser que você fez esse ato ou essas atitudes, se arrependa a tempo. Vai até a pessoa, peça perdão por ter tratado ela assim, por ter falado ela assim. Peça perdão de verdade, dá um belo abraço, que Jesus vai te perdoar. Porque o mal, não se paga o mal com o mal. Se paga o mal é com bem, usando o bem. A palavra de Deus fala em várias passagens disso, né? Não podemos pagar o mal com o mal. Não desista, se arrependa dessas atitudes que desagradam a Deus, dessas atitudes que só mostra quem você é. Essas atitudes não vai te levar a entrar no paraíso. Essas atitudes pode ser que você está pensando e que você, né? Eu tenho um belo carro, eu me dou bem com todo mundo, eu falo com todo mundo, e fulano é oprimido aqui, é rejeitado, e você acha que você está fazendo certo. Não, meu amigo. Eu te digo com toda certeza, o maior prejudicado é você mesmo. Você está fazendo algo que você vai colher depois. Tudo na vida tem um preço. Tudo que nós falamos, tudo que nós agimos tem um preço. E a fatura vai vir depois. Muda quando há tempo. Peça perdão a Deus. Se for possível, vai até aquela pessoa lá, peça perdão a ela por tudo que você feriu ela, machucou ela. Que Deus abençoe a você que está passando por um momento de perseguição, a você que está querendo desistir de você mesmo, não desista. Mesmo que a perseguição é grande, mesmo que as palavras é dura, as humilhações diminui você, te rejeita, você é isolado, você não fica sozinho nesse ambiente, ninguém vai conversar com você, mas o Espírito Santo está contigo. Não desista.
vai até o fim. Lê a palavra de Deus, jejua, se consagra, renuncia ao pecado, se acerta com Deus. E este é o fim. Eu quero que Deus abençoe vocês. Eu quero que Deus guarde vocês, a sua família, que Deus dê sabedoria para você enfrentar as batalhas, as guerras, que você usa o capacete da salvação, que você tenha força, que você não desiste de você mesmo. Não desiste da sua esposa, não desiste do seu filho, não desiste do seu pai e não busca vingança. Essa é aqui. É melhor perder com a verdade do que ganhar com a mentira. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado, iluminado, cheio da presença do Espírito Santo.